Olá, que vocês sejam a própria bênção, como é a vontade de Deus para mim e para você. Deus, ele nos tornou a própria bênção, nos fez a própria bênção para mim e para você sermos a bênção dele para outras pessoas que necessitam do poder dele, para outras pessoas que precisam de um toque dele em suas vidas. Nós estamos falando acerca do destino do mal, destino final do mal. E na mensagem anterior, nós falamos sobre o purgatório. Purgatório, que é o próprio inferno. Purgatório é o próprio inferno. Na verdade, as pessoas, elas pensam, ou seja, são totalmente ludibriadas e enganadas pelo diabo acerca disso, que muitas pessoas pensam que o purgatório é um lugar onde as pessoas, elas vão após a sua morte e lá elas são purificadas, elas pagam pelos seus erros, pelos seus pecados aqui na terra, e são purificadas e voltam novamente a ir para o céu. Mas isso não é bíblico. A Bíblia, ela não nos ensina desta forma. Nós não aprendemos assim com Jesus, porque a Bíblia, ela nos ensina totalmente diferente. A Bíblia não fala que existe purgatório, que esse purgatório certamente é um local onde você paga os seus pecados e depois sobe para o céu. Não existe. Que para muitas pessoas é um lugar onde elas são purificadas do seu pecado. Não existe, isso não é bíblico. Mas pelo que nós estudamos, pelo que nós entendemos, o purgatório é o próprio inferno. É o próprio inferno. E é lá que as pessoas que morrem sem entregar a sua vida a Cristo vão. É para lá. E é lá que elas vivem o tormento. Veja bem, aqui está dizendo, e aconteceu que morreu o mendigo, em Lucas 16, 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Foi o que Abraão estava falando para o rico. Ou seja, como a Bíblia está falando que Lázaro, ele também era pecador. Era um mendigo que vivia à porta, ou seja, que vivia pegando as migalhas do rico. E o mendigo, como a Bíblia está mencionando, ele morreu. E logo assim após a sua morte, a Bíblia está dizendo que os anjos vieram e levaram
a sua alma para o seio de Abraão. E também morreu o rico. Só que a Bíblia não fala que os demônios vieram buscá-lo, mas diz que foi sepultado. Agora, lá no inferno, ele estava. Ele foi levado, ou seja, ele foi diretamente para o inferno. E é assim. Quando uma pessoa ela aceita ao Senhor Jesus e ela vive a sua vida para Jesus aqui na terra, após a morte, essa pessoa ela vai direto para o céu. Ou seja, aqueles que morrem em Jesus vão direto para os braços de Jesus. Aqueles que morrem com a sua fé em Abraão vão diretos para o seio de Abraão. E para você ver que os dois tinham a mesma fé. Tanto o mendigo como o rico, os dois tinham a mesma fé. Por quê? Porque o mendigo, ele cria, ou seja, ele sabia que o Deus de Abraão existia. E assim também foi o rico. O rico também sabia. Até porque a mesma crença do pobre, ou seja, de Lázaro, do mendigo, era a crença do rico. E a do rico, assim, do Lázaro. Então, isso quer dizer que mesmo sendo mendigo, ele tinha a sua fé pautada em Deus, no Deus de Abraão. Mas o rico, ele tinha os seus bens, e portanto, os seus bens, como o próprio Abraão diz, que ele vivia os bens que ele recebeu. E Lázaro somente males, e agora este é consolado, como ele está falando, e tu atormentado. Então isso quer dizer que ele estava no inferno, ele estava sendo atormentado. Agora, nós entendemos que ele, mesmo assim no inferno, tinha um corpo. Por que ele tinha um corpo físico? Porque, primeiro, a Bíblia fala que ele ergueu os olhos, ou seja, ele tinha olhos, e ele estava vendo Abraão e Lázaro no seu seio. Ele estava vendo. E a outra coisa, ele tinha língua. Por quê? Porque ele falou a Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a sua língua. Então, ele tinha um corpo físico porque ele tinha olhos, tinha a língua, e também ele mesmo diz que estava sendo atormentado naquela chama. Ele estava sendo atormentado. Então, ele estava com o corpo físico no inferno. Ele estava sentindo o horror que era o inferno. Então, é isso que nos mostra que ele estava vivendo agora a eternidade no inferno. Por quê? Porque mesmo que ele sabia que existia o Deus de Abraão, a sua fé não era pautada. A do mendigo era pautada. A do Lázaro era pautada. Mas a fé do rico não era pautada em Deus. Então, por isso que o mendigo, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Um local onde não havia a chama, ou seja, não havia o tormento. Mas o rico foi porque mesmo sabendo que existia, a sua fé não estava pautada em Deus. Agora, isso é muito forte e interessante. Porque, na verdade, quando uma pessoa ela deixa de servir Jesus para servir aos deuses, para servir, ou seja, viver pelas riquezas, essa pessoa, o destino dela
não é subir para o céu. O destino dela é descer para o inferno. E isso é triste, quando uma pessoa sabe que existe um Deus e essa pessoa não pauta a sua fé em Deus. É como o próprio Jesus ele disse: aquele que me negar aqui na terra, certamente eu o negarei, desprezarei. Mas aqueles que me confessar, eu confessarei diante dos anjos e diante de Deus, do Deus Pai. Isso é muito importante porque nós não devemos ter vergonha, envergonhar-nos do nome de Jesus. Quanto mais perseguições, dificuldades, mais nós devemos nos apegar a Ele, lembrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer em nossas vidas. Então, é isso aí. Creia e paute a sua fé em Deus. Isso é a importância da fé. Quando você crê, quando você acredita. Disse-lhe, porém, o pai Abraão disse-lhe: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então, olha só para você ver. Isso aí quer dizer a importância da fé que nós devemos ter em Deus, da fé que nós devemos ter no Senhor Jesus. Mesmo que uma pessoa não tenha nada, mas se ela tem a sua fé pautada em Jesus, certamente essa pessoa, ela viverá o melhor da sua vida. Queridos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo. Sucesso.